Você lembra de algumas palavras ou de alguns termos, por exemplo, que no original são uma coisa e quando a gente traduz perde muito sentido, alguma coisa que a gente possa comparar, que você lembra aí alguns termos? Cara, quase todos os termos têm graus de perda, né? E graus de acomodação diferente. Então, por exemplo, a própria palavra logos, que é a palavra que nas antigas versões se traduzia como verbo e se traduz hoje como palavra. Logos é uma palavra com uma dimensão semântica muito pesada. Se você pensar em como a palavra logos era utilizada dentro da cultura clássica e da filosofia grega clássica, como os judeus, né, os hebreus pegaram essa palavra para se referir ao ato de Deus falar, o uso da própria palavra dentro daquele contexto já torna o texto denso, já torna o texto profundo. Agora você vai traduzir, no princípio era a palavra. Tipo, qual que é o peso que tem a palavra dentro da nossa língua? Como que assim Deus era uma palavra? Né? Assim, Deus é uma palavra? Que palavra? Não é uma palavra escrita em algum lugar. É a palavra no sentido pleno da mensagem, da essência divina. Né? A curiosidade. Por que antigamente as pessoas usavam a palavra verbo? Era verbo, Era era. mesmo. Por que verbo? Porque verbo está no masculino. Você vai falar que Deus é a palavra? Se palavra é uma palavra no feminino? Né? Então, olha, são preocupações que os antigos tiveram. Mas mesmo a palavra verbo e a palavra palavra não conseguem expressar a riqueza do logos que nós temos. No princípio era o logos estava com Deus e o logos era Deus. Né? A NVI traduz como? Para fugir dessa bola dividida. No princípio era aquele que era a palavra. Então você já usou muito mais palavras para expressar o que é uma palavra. Então, quer queira, quer não, a gente perde algumas coisas. Eu acho que foi o Vitor Fontana que diz o seguinte: olhar para as línguas originais é como você olhar para um jogo de futebol numa tela de definição 8K. Né? E você lê uma versão, Legal. qualquer uma delas traduzida, é você assistir o jogo de televisão em uma televisão de tubo. Tem gente que vai me ouvir, televisão de tubo, que isso? Nem sabe o que é. Não, era um cubo. Né? Exatamente. Que Pesado. pesado. A tela, né? Todo mundo hoje vê a tela plana, assim, né? Se vê quase como no espelho. Antigamente a tela era gordinha, assim, tinha uma curva para frente. E era sofrido, né? Porque se a tela fosse desse tamanhinho, né? Não, 29 polegadas era o auge. Era o auge da Sony, né? Depois lançou 29 de tubo tela plana. Nossa, aí 29 tela plana. Tivemos essa época. Você vê o mesmo jogo na tela de tubo e na tela 8K. Você sabe o que está acontecendo. Exato. Você sabe quem está jogando. Você sabe as cores que estão lá. Você sabe qual que é a seleção. Você sabe quem fez o gol. Você sabe ver se a bola entrou no gol. Agora, se você vê numa 8K, você vê até os poros do jogador. Você tem A questão aqui é detalhe. Detalhe de coisas que numa televisão tubo você não consegue ver. Não consegue ver por quê? Porque a televisão em tubo não consegue te entregar com aquele grau de nitidez. Detalhe, nitidez é o que você encontra no texto bíblico. Mas a mensagem, a narrativa, você encontra tranquilamente no original, refletido nas versões que a gente tem. É a mesma que transforma vidas há milhares de anos sem as pessoas saberem o grego ou o hebraico. Então as pessoas se esquecem disso, né? Tipo, todos os brasileiros foram, né? Os crentes brasileiros foram salvos como? Com a Bíblia em grego, lendo grego na igreja? Não, foi com português sofrido, foi com o pastor falando errado, foi com o irmão lá humilde tentando pregar o evangelho dentro da limitação dele. É assim que o evangelho progride. E essa é a graça de Deus. E essa é a forma como Deus usa para se fazer presente. Então, olha só que coisa legal.
Deus se amolda às nossas limitações para nos transformar. Não tem milagre maior do que esse, pelo menos aplicado à nossa vida. É uma das maiores providências divinas que existem, né? De fato.